Você sabe provar pela Bíblia que o Senhor Jesus é igual ao Pai? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para estudar a lição dos adultos de número 6, que tem como tema o Filho é igual ao Pai. Vamos aprender as provas bíblicas acerca do Senhor Jesus ser exatamente igual ao Pai, em essência, em divindade. Se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, deixa o like positivo nesse vídeo, compartilhe essa lição. Não esqueça de compartilhar, é muito importante, e faz o teu comentário. Quero mandar um abraço aqui para o irmão Elismar Rodrigues, lá de Porto Seguro, Bahia, e para a irmã Gildete Rocha. A irmã Gildete já caminha conosco já há tempo, há anos. Parabéns, irmã Gildete, tem sido uma bênção na minha vida como uma grande apoiadora do meu ministério, que Deus abençoe. A todos os irmãos que já estão conosco, quero aqui agradecer em nome de Jesus, a irmã Gildete, lá do Senhor do Bonfim, da Bahia. E eu quero pedir rapidinho a compreensão dos irmãos. Eu tenho um aviso para dar a todos os assinantes da Catflix, a todos os alunos da Catflix. Uma grande novidade para todos os alunos da Catflix. A partir de março, anote aí, a partir de março, nós começaremos a dar uma aula mensal de aprofundamento teológico, ao vivo, para todos os alunos da Catflix, tá? Lembrando que todos os alunos da Catflix já tem vários conteúdos ali dentro, de cursos, mas nós vamos fazer uma aula, nós estamos organizando a equipe aqui, uma aula por mês para aprofundamento teológico de todos os conteúdos que tem dentro da Catflix. Dúvidas, perguntas, estudos, pesquisas, tira dúvida, esclarecimento, aprofundamento teológico. Você quer aprender ao vivo com o pastor Rodrigo? Uma aula por mês de aprofundamento com o pastor Rodrigo Gomes? Então você que é aluno da Catflix, você vai receber no teu WhatsApp uma mensagem, pois nós vamos criar um novo grupo no WhatsApp só para os alunos da Catflix. E ali dentro desse grupo, você vai receber todas as informações das aulas ao vivo com o pastor Rodrigo mensalmente. Então, lembrando que a partir de março nós iremos reajustar o valor da Catflix, e você que já é aluno da Catflix, você vai receber esta mensagem, vai entrar no grupo do WhatsApp. Se você estiver dentro do grupo novo do WhatsApp dos alunos da Catflix, você então poderá reajustar, aliás, poderá renovar na Catflix sem o reajuste. Você que já é aluno, pastor, eu já sou aluno da Catflix, já sou assinante. Então, você vai receber no teu WhatsApp, vai entrar no novo grupo e você vai renovar a Catflix sem reajuste. Você não vai pagar mais pela renovação. Mas a partir de março, quem ainda não é, se inscreva antes de março. Pastor Rodrigo, eu não sou aluno da Catflix, então assine antes de março, para que você possa ainda assinar nesse mesmo valor. E depois de março haverá reajuste, até porque a gente vai ter aulas ao vivo dentro da Catflix e novos conteúdos. Então tem que ter um reajuste. Mas para quem já é, não vai ter o reajuste. E pastor, eu quero renovar antes de março. Renova. E você não vai renovar, não vai assinar com o reajuste. Entendeu? Ficou claro aí? Qualquer dúvida, manda mensagem no telefone do suporte. Mas você que já é aluno da Catflix, você vai receber uma mensagem no teu WhatsApp para entrar no novo grupo de aprofundamento teológico da Catflix, ok? Então não perca tempo. A partir de março haverá reajuste na Catflix, e aí os irmãos que já são alunos, assinantes, assine, renove, pastor, a minha renovação vai acontecer. Então se você vai renovar, você não vai renovar com reajuste, ok? Lembrando que lá nos grupos do WhatsApp nós disponibilizamos diariamente conteúdos gratuitos para os professores da EBD, tá? Então você entra aqui no link da descrição, lá tem Comunidade ACAT, é o grupo do WhatsApp da EBD. Clica no Comunidade ACAT, você vai entrar no grupo do WhatsApp, vai receber vídeo profissional para divulgar a EBD, banners profissionais, leitura diária com estudo do grego, do hebraico, subsídio teológico,
vai ser uma benção. Tudo material gratuito. Pastor, eu quero dar aula com os slides. O link está na descrição também, Slides EBD. Você pode adquirir os nossos slides, essa ferramenta maravilhosa para os professores que querem dar aula com excelência e ver o departamento crescer e prosperar. Então, adquira os nossos slides. O Brasil inteiro já está adquirindo, vários irmãos de outros países, porque é uma grande ferramenta para o professor da EBD. Obrigado pela tua compreensão, é que tem muitos irmãos aí assinantes da Catflix e os nossos avisos aqui é o nosso meio de comunicação, eu tenho que dar esses avisos para os irmãos, até porque eles me cobram, teve mudança na Catflix, eu não fiquei sabendo. Avisa no vídeo lá, pastor. Então, muito obrigado pela compreensão. E no final desta aula, o nosso grande clamor por curas, viu? Já tem irmãos testemunhando ali, que estão sendo curados. Jesus vai te curar. Creia, ore comigo. Santo Deus, eterno Pai. Te damos graças, Senhor, por poder estudar a Tua palavra e pedimos a unção do Teu Espírito. Eu rogo a Tua bênção sobre cada aluno, cada assinante da Catflix, cada inscrito nesse canal, cada membro dos grupos do WhatsApp. Abençoe todos os Teus filhos e todos que assistem, Pai, esta videoaula. Para a glória do Teu nome, seja agora glorificado na bênção que os Teus filhos estão recebendo. No nome de Jesus, amém e amém. Vem comigo, papel e caneta na mão. Nós temos aqui o nosso texto áureo, está em Hebreus 1:8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Nós vamos aprender aqui que o escritor aos Hebreus, aqui em Hebreus 1:8, ele está mencionando uma passagem lá do livro dos Salmos, que o salmista ele diz que o Deus do verso 7, ele ungiu o Deus do verso 6. Isso aqui intriga a cabeça até de rabinos. E nós, com discernimento do Espírito Santo, até quero dar os parabéns aqui, teve um irmão que colocou um comentário ali dizendo, pastor, eu nunca tive dificuldade para entender que Jesus é Deus. Isso é discernimento. Isso é discernimento do Espírito Santo. E lembra que eu falei na aula passada? Só acredita, só crê na divindade do Senhor Jesus quem tem plena comunhão com o Espírito Santo. Olha, irmão, se não existisse a palavra escrita, com as provas que os apóstolos já deram, quem humildemente aceitar o Senhor Jesus recebe o Espírito Santo e o discernimento para crer na divindade do Senhor Jesus, para acreditar na pessoa do Espírito Santo sem problema algum, porque isso é uma verdade que se discerne espiritualmente através da revelação do Espírito Santo. Então, parabéns ao irmão que fez um comentário na lição passada, nunca tive dificuldade para crer na divindade do Senhor Jesus. E essa dificuldade só tem quem não aceita o senhorio de Jesus e fica questionando e é soberbo. Aí não vai entender mesmo. Mas quem é humilde vai crer e vai confiar sem dificuldade. Então nós vamos aprender aqui. Que história é essa, né? A própria lição ali, né? Como assim? O Deus do verso 7 unge o Deus do verso 6. Eu vou explicar para você no slide aqui. É por isso que eu digo, adquira a ferramenta EBD, tá? Você adquire aí e você vai ter aí excelência para ensinar com clareza. Verdade prática, o termo teológico, Filho de Deus, é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Irmãos, Filho de Deus é um título que o Verbo vivo recebeu quando andou nessa terra. Tem pessoas que, ao lerem Filho de Deus, logo imaginam que Jesus é menor do que Deus. Não é menor. É título que o Verbo vivo recebeu quando andou nessa terra. As pessoas têm que entender isso. Vem comigo, vamos lá. Leitura bíblica em classe, João 10, 30 ao 38. Objetivos da lição: mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo e exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Questionário, método de tempestade cerebral. Alguém um dia questionou, pastor, tempestade cerebral é um nome estranho. Não é, irmãos. Tempestade fala de movimento, tá? Movimentação de pensamentos. E isso aqui é um método, sim. Tempestade cerebral faz a pessoa pensar, ok? Então, por que Jesus é chamado Filho de Deus no Novo Testamento? O que revela a expressão Filho de Deus em relação a Jesus? O que é subordinacionismo? Por que o Alcorão afirma a blasfêmia? Afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é Filho de Deus? Qual o ponto mais crucial do arianismo? Irmãos, lembrando aqui que você é livre para fazer um comentário de escrituras, de doutrinas que existem no mundo, tá? Você é livre. Por exemplo, eu tenho aqui o Alcorão. Eu sou livre para dizer creio ou não creio.
eu tenho aqui a Bíblia das Testemunhas de Jeová, sou livre para dizer creio ou não creio. Agora, o que não pode acontecer, irmãos, é você denegrir pessoas, falar mal de pessoas, ofender pessoas. Não, isso não pode acontecer. Você não pode ofender pessoas do movimento das Testemunhas de Jeová, do segmento religioso das Testemunhas de Jeová. Você nunca se dirija a pessoas, não. Mas você é livre para colocar a tua ideia em relação a livros, doutrinas. Então, eu concordo com isso ou não concordo. Não denigra, não ofenda, não ataque ninguém. Nosso objetivo aqui não é falar mal de pessoas nenhuma, de qualquer segmento religioso do mundo, ok? Mas nós somos livres e temos liberdade para dizer eu aceito essa doutrina ou não aceito. Então aqui, porque o Alcorão, nós temos o entendimento que eu posso aceitar o que diz o Alcorão? Sim, mas eu tenho o entendimento que eu posso também não querer aceitar o que diz o Alcorão. É isso aqui chama-se liberdade de expressão. Introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. Eu vou mostrar para vocês aqui o próprio Caifás. Ele prova que a ideia que se tinha de dizer que era filho de Deus era dizer que era Deus. E aí mesmo, nós vamos ver aqui aquele embate, o próprio Caifás afirma isso. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Ok? Vem comigo, primeira parte da lição, a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Então, vem comigo, papel e caneta na mão, vamos lá. A ideia de filho, letra A, letra B e letra C. No mundo antigo, ser considerado filho significava ser alguém que identificava o pai e o representava. Então, a ideia primordial da expressão eu sou filho significava representar o pai, identificar também o pai, ok? Confere lá João 14, 9 e 10. Letra B. Devido ao fato de Jesus manifestar as obras poderosas de Deus, confere lá João 10, 37 e 38, entre os discípulos, estes reconheceram que Jesus, como Filho de Deus, era anunciado. Aliás, estes reconheceram Jesus como Filho de Deus e por isso Jesus foi anunciado como Filho de Deus. Vou repetir aqui. Devido ao fato de Jesus manifestar as obras poderosas de Deus, ele mesmo diz lá em João 10, 37 e 38, que ele manifestava as obras do Pai, é que os discípulos reconheceram Jesus como Filho de Deus, porque ele manifestava as obras do Pai. E por isso é que Jesus foi anunciado como Filho de Deus. Jesus deu provas que ele manifestou as obras do Pai e eles viram, não, ele é Filho de Deus, porque ele está manifestando as obras de Deus. Então Jesus foi identificado como Filho de Deus justamente por manifestar as obras do Pai. Confere lá Lucas, capítulo 1, versículo 35, Jesus foi anunciado como Filho de Deus, já no seu nascimento ele foi anunciado, é o Filho de Deus. Mas ele foi identificado, aqui tem 3 informações importantes: anunciado, identificado e chamado. São provas bíblicas, anote aí. Jesus foi anunciado como Filho de Deus, Lucas 1,35. Ele foi identificado como Filho de Deus, Mateus 3,17. E ele foi chamado de Filho de Deus, João 1,34 e Atos 9 e 20. Por quê? Porque ele manifestava as obras do Pai. Só Deus pode fazer o que Jesus fez. Então, ficou provado. Ele foi anunciado como Filho de Deus, ele foi identificado como Filho de Deus e ele foi chamado de Filho de Deus. Letra C. Aqueles que não acreditaram em Jesus deixaram claro a ideia de filho que havia no Antigo Testamento. Isso aqui eu vou ler para os irmãos. Abre comigo lá João 5,18. Como assim, pastor Rodrigo? Aqueles que não acreditaram em Jesus. Caifás não acreditava em Jesus. Ele deixou claro a ideia
de como era visto um filho no Antigo Testamento naquela época. Abra lá João 5,18, que eu vou explicar para você. João 5,18. Olha o que diz o texto. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, porque não apenas quebrava o sábado, mas também afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E aqui está a prova do que eles pensavam. Dizer ser filho de Deus significava dizer que era Deus. Todo mundo entendia isso. E quem não acreditava queria matar Jesus, né? Estão dizendo aí que ele é filho de Deus, está dizendo, próprio Caifás. Mais à frente eu vou mostrar a conversa de Caifás. Mas as pessoas diziam, estão dizendo que ele é filho de Deus. Isso é blasfêmia. Está dizendo ser igual a Deus? Então tinha aqueles que não acreditavam, mas em contrapartida, irmãos, como eu falei aqui, o próprio anjo anunciou, ele é filho de Deus, então ele é Deus. O próprio povo identificou ele como filho de Deus, lá em Mateus 3,17, e ele foi anunciado, ele foi chamado, aliás, de filho de Deus, João 1:34. Então aqui está a prova, a ideia de filho significava mostrar e dizer que o filho tem a mesma natureza do pai. Então se Jesus é filho de Deus, ele também é Deus. Esta é a prova. Vamos lá. 2. Significado teológico, letra A e letra B. Ser considerado filho significa possuir a mesma natureza do pai. Então, dentro da teologia, o significado é esse. Ser considerado filho, anote essa palavra-chave aqui, natureza. Significa ter a mesma natureza que o pai, mesma essência. Então, filho de Deus também é Deus. Devido a Jesus possuir a mesma natureza, é que ele diz: eu e o Pai somos um, ou eu e o Pai somos um. Confere lá João 10:30. Por isso, teologicamente falando, que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque os dois têm a mesma natureza. Letra B. A teologia classifica Jesus como Deus, pois tem várias passagens bíblicas onde Jesus revela que venho de Deus. Agora, confere lá João 8:42. Vamos ler? João 8:42. Olha o que diz o texto. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Quando ele fala eu vim de Deus, ele está dizendo eu tenho a mesma natureza do Pai. Eu sou Deus. Então, meus irmãos, ele andou aqui como filho. Filho é título, viu? Título. Ele é o verbo, tá? Antes de Jesus descer e encarnar, ele é conhecido no céu como o verbo, o logos, a palavra. E a própria Bíblia prova isso. Mais à frente eu vou mostrar que há 3 que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. E a Bíblia diz, e os 3 são um. Aleluia! Então, 3, tópico 3. O Filho é Deus. Letra A e letra B. Aqui é maravilhoso, irmãos. Por isso que eu digo, baixe os slides, adquira os slides e dê aula com excelência. Olha só, o salmista ensina que o Deus do verso 7, lá do Salmo 45, ungiu o Deus do verso 6. Ali são 2 passagens diferentes. 2 pessoas diferentes. O Deus é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. Então o salmista ensina que o Deus do verso 7 não tem 2 deuses, irmãos. Não confunda isso. Tá? É um só Deus. Mas aqui são 2 pessoas diferentes. O salmista ensina que o Deus do verso 7, lá do Salmo 45, ungiu o Deus do verso 6. E por isso o escritor aos Hebreus afirma que se trata de Jesus. Então são pessoas diferentes. O Deus do verso 7 é o Pai. O Deus, que é o mesmo Deus do verso 6, é o Filho. Cadê a prova, Rodrigo, de que é o Filho? O escritor aos Hebreus prova dizendo que é o Filho. Vem comigo, Hebreus 1:8. Não, vamos ler primeiro Salmo 45. Abra lá. Salmo 45, verso 6 e 7. O teu trono, ó Deus, aqui tem Deus, mas é Jesus, é para todo sempre. O cetro do teu reino é um cetro de equidade
e de justiça. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Verso 7. Por isso, Deus, o teu Deus, olha só, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a nenhum dos teus companheiros. Então o texto está dizendo com clareza que Deus, o Pai, ungiu o Deus do verso 6, que é Jesus. E ele tem um trono agora de equidade, eterno. E aí o salmista revela isso, porém aqui estava bem escuro, bem oculto, eles não conseguiam compreender. Aí vem a dispensação da graça com o Espírito Santo, usa o escritor aos Hebreus, abra lá Hebreus 1 e 8, olha o que diz, Hebreus 1 e 8, para mostrar que o Deus do verso 6 é Jesus. Mas a respeito do Filho, tá vendo? Que é o verbo, e esse Filho aqui é título, viu? Que ele andou aqui dando exemplo de obediência. Mas a respeito do Filho diz, ó Deus, o teu trono é para todo sempre. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então aqui o escritor aos Hebreus pelo Espírito Santo prova que o Deus do verso 6 é o Filho, é Jesus. E aí fala, Deus ungiu. Olha só, irmãos, eu acho linda essa expressão. Volte comigo lá, Salmo 45, verso 7. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. E o verso 6 que diz? O teu trono, ó Deus, foi ungido quem iria sentar no trono para ser rei. Jesus é o Rei dos Reis. E aí esse que foi ungido, a Bíblia chama de Deus. E quem ungiu foi Deus. Então aqui está falando, foi Deus. A Bíblia está falando do Pai e do Filho com clareza. Letra B, o próprio Jesus afirmou diante do sumo sacerdote Caifás que era o Filho de Deus. Vem comigo, Mateus 26, versículos 63 ao 65. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E esse ungido aqui, ó, Cristo é ungido. Tá, estava falando ali, provavelmente, em aramaico, a língua popular, que o hebraico era usado só nas cerimônias religiosas. Mas, como ele diz, né? Atá ben Elohim, és tu o Filho de Deus. O ungido, ele fala o Messias, aqui em Mateus 26, 63. Ele primeiro diz o Cristo, está traduzido para o grego, né? É o Machia. És tu o ungido, que é o ungido lá do verso 6 do Salmo 40, do verso 7 do Salmo 45. Ungiu com óleo de alegria. Então, o Pai ungiu o Filho. Ele, és tu ungido, Filho de Deus? E aí Jesus, versículo 64, disse-lhe Jesus, você está dizendo. Essa expressão, tu o dizes, você o disse, Jesus está dizendo, sou. Aí, irmãos, porém lhes asseguro que a partir de agora vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. E aqui é uma prova contra os unicistas, que diz que não tem duas pessoas. O próprio Jesus disse, o Filho do Homem está sentado à direita do Todo-Poderoso. Mostra que tem duas pessoas. A Trindade existe sim. E vindo sobre as nuvens do céu. Aí o 65, então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou! Que necessidade mais precisamos de testemunhas? Eis que ouviste agora a mesma blasfêmia. Do que ele estava falando? Disse que é Deus. Está dizendo que é filho de Deus. É Deus, isso é blasfêmia. Então, irmãos, essa era a visão que eles tinham, a ideia de filho no Antigo Testamento. Como ele pergunta, és tu filho de Deus? O Messias, o ungido filho de Deus? Jesus disse, tu está dizendo, sou. Esta afirmação, tu o dizes, significa sou. É isso mesmo que você está afirmando. Então, meus irmãos, o próprio Jesus disse, eu sou filho de Deus, eu sou Deus. E a ideia que eles tinham foi acusaram Jesus. Então, Jesus blasfemou porque está dizendo que é Deus. Então, é inquestionável dizer que Jesus não é Deus. Porque os inimigos de Jesus disseram isso. Ele está dizendo que é Deus. E Jesus disse que é Deus porque é Deus mesmo. E nós temos aqueles que creram, que anunciaram, que testificaram, que testemunharam, que chamaram Jesus de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. Vamos lá? Visão geral, primeira parte.
A doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus Pai e o seu Filho unigênito. Então, quando a Bíblia diz que Jesus também é Filho unigênito, irmãos, não é que ele é menor do que Deus. É que ele recebe um corpo. Deus gerou aquele corpo. Unigênito, o único gerado. Deus gerou esse corpo para esse corpo ressuscitar e vencer a morte. Então, ele é o unigênito. E a Bíblia chama ele também de primogênito. Tudo relacionado a ele ter recebido um corpo e aí para ressuscitar e vencer a morte. E quando a Bíblia diz que ele é primogênito dos mortos, onde tem primeiro, haverá segundo, terceiro, centenas e milhares. Nós também vamos ressuscitar, nosso corpo vai ressuscitar e vai receber um corpo glorificado. Exceto aqueles que forem arrebatados, né? Aí então, não irão ressuscitar, mas serão transformados sem passar pela morte. 2. A heresia do subordinacionismo. O que é isso, pastor Rodrigo? Vem comigo. Primeiro, Orígenes. Letra A. Orígenes foi um dos maiores escritores do século III depois de Cristo. Há quem diga que ele escreveu aí mais de 6.000 obras, porém muitas não, a maioria não foi preservada, e há quem diga que foi ainda preservado mais de 600 escritos de Orígenes. Mas ele foi um dos que mais escreveu, lá no século III, Orígenes foi um dos maiores escritores do século III, e ele fez algumas interpretações contrárias acerca de Jesus ser subordinado ao Pai. Ele acreditava que Jesus era divino, mas ele achava que a relação era uma relação de subordinação. O Pai tinha mais autoridade que Jesus, e Orígenes claramente ele não falou isso. Você não encontra dizendo assim que Jesus não era Deus, que Jesus era menor do que Deus, não. Mas ele acreditava numa relação de subordinação. E aí muitos que vieram depois de Orígenes é que começaram a interpretar e dizer: Jesus não é Deus, é menor do que Deus. Mas Orígenes fez essas interpretações lamentáveis. O que fez muitos intérpretes acharem que Jesus era menor do que Deus. Letra B. Jesus não é menor que o Pai. Antes possui a mesma essência e é chamado de o Todo-Poderoso. Confere Apocalipse 1:8 e 1 João 5:7. Ele não é, só tem um Todo-Poderoso. E lá no Apocalipse 1:8, vejam lá, vem comigo, Apocalipse 1:8, olha o que diz a Bíblia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, que era, porque ele esteve aqui na terra, daí em um corpo humano morreu, mas está vivo, ele mesmo disse, fui morto, mas hoje vivo, tá? E outra coisa, Deus não morre, irmãos. Quando ele fala fui morto, está falando do corpo humano que faleceu, mas Deus não morre, jamais. Ele é eterno. Aí diz aqui, o que há de vir, quem é que vai vir? Jesus vai arrebatar a igreja. O Todo-Poderoso. Só existe um Todo-Poderoso. Então, Jesus é o mesmo com o Pai. E aí muitos interpretaram errado as visões de Orígenes. Orígenes escreveu muita coisa que contribuiu para o cristianismo, mas algumas interpretações, né, inclusive tinha lá a visão dele, Tertuliano também, lamentável, que eles achavam que podia batizar criança. Então são interpretações erradas, equivocadas daquela época, ok? Mas Orígenes contribuiu, um dos primeiros a ter organizado a lista dos 27 livros do Novo Testamento. Ele não foi um herege que lutava contra os cristãos, não, apesar que ele foi até excomungado, por ser considerado muito radical. Orígenes, ele se castrou, para quem não sabe, ele se castrou para não sofrer as tentações da carne. E aí o seu supervisor lá em Alexandria, que Orígenes acredita que ele era um egípcio, ele excomungou Orígenes. Não, isso é muito radical, tá com umas coisas muito fortes aí, muito pesada. E aí ele foi lá para Cesareia e viveu lá e pregou o cristianismo lá em Cesareia. Mas passou por isso. Apocalipse 1:8 e 1 João 5:7. Vamos lá. 2. No período pré-niceno. Que período é esse, pastor Rodrigo? Antes do concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 d.C., as doutrinas teológicas ainda estavam sendo organizadas. E a própria igreja não estava consolidada como uma grande instituição religiosa. Então é tudo muito recente. Por esta razão, existiram muitos nomes como Cerinto, Marcião, Ário, Sabélio,
Montana, que diretamente elaboraram estudos contra a divindade de Jesus e a própria pessoa do Espírito Santo. Apesar de Tertuliano e Orígenes terem feito grandes contribuições para a organização de várias doutrinas da Bíblia, e essas contribuições, uma das contribuições que Orígenes e Tertuliano fizeram, é que no mundo filosófico grego, o cristianismo não estava sendo aceito. E eles conseguiram colocar o cristianismo, fazer com que o cristianismo fosse aceito entre os filósofos gregos, a cultura grega, e também muitos nobres romanos. Eles contribuíram. E só Deus vai julgar naquele dia o destino de Orígenes e Tertuliano. Não temos o direito de julgar a condenação deles, porque fizeram interpretações errôneas. Mas muitas coisas fizeram contribuições. Mas vamos lá, apesar de Tertuliano e Orígenes terem feito grandes contribuições para a organização de várias doutrinas da Bíblia, tiveram muitas más interpretações acerca da plena divindade de Jesus. Então foi um período bem difícil, o período pré-niceno. E por que, Rodrigo, que antes de Nicéia, aliás, houve essa turbulência de doutrinas? Porque depois de Nicéia, no concílio, foi estabelecida a divindade de Jesus, foi estabelecida a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo um pouco mais à frente ainda houve debates, mas se estabeleceu e aí as heresias foram diminuindo depois de Nicéia. Mas antes de Nicéia estava uma turbulência de doutrinas e muita gente estava sendo confundida. Vamos lá, 3. Métodos usados pelos subordinacionistas. Infelizmente, os subordinacionistas usam textos isolados de passagens sobre Jesus, o Filho do Homem, e também Filho de Deus, para ensinarem que Jesus realmente é inferior a Deus. Confere lá Romanos 1, 1 ao 7. Quando eles vê Filho do Homem, Jesus é homem, não é Deus. Filho de Deus, é menor, não é igual ao Pai. Eles interpretam dessa forma. Tá? Então essa é a visão, os métodos que os subordinacionistas usam. Interpretar devido a essas expressões, Filho do Homem, Filho de Deus, eles acham que Jesus é menor, não é igual ao Pai. Letra B. Todas as passagens que mostram Jesus honrando ao Pai revelam o fato de Jesus estar ensinando aos seres humanos a se sujeitarem ao Pai. Porém, não significa que Jesus seja inferior ao Pai. Então, quando você vê Jesus usando a expressão, eu sou o Filho, o Pai me deu. Vamos ler, irmãos, aqui, ó. Abra comigo lá, Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Olha só. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que anteriormente havia sido prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, sobre seu Filho. Olha aqui, está apresentando Jesus como Filho para nos ensinar a obedecermos ao Pai, que segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então aqui, irmãos, Deus deu um corpo para o Verbo vivo, segundo a carne, ele veio a esta terra, designado Filho de Deus, aqui na terra. Designado para andar aqui como filho. Por quê? Para dar exemplo de obediência ao Pai. Porque estava diante de muitos desobedientes, toda a humanidade. Aí ele vem andar como filho para dar obediência. E muitos, por causa disso, acham que ele é menor do que Deus. Não. Designado Filho de Deus. Olha aqui, sobre seu filho, designado Filho de Deus com poder. Designado Filho de Deus. E aqui fala com a mesma essência do Pai, com poder, conforme o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. É porque ele ressuscitou, tá a prova. Ele é Deus. E realmente o corpo não permaneceu ali, a morte não venceu. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todas as nações. Para a obediência, irmãos. Por isso que Jesus deu exemplo, para que a gente obedeça. Deu exemplo de filho. Entre os quais vós também incluídos, chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para ser de Deus, fomos chamados para ser de Jesus, por quê? Jesus é Deus. Dá na mesma. A todos vocês que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor, chama de Senhor, Jesus Cristo. Os dois são o mesmo. Então, só para você entender, agora confere Mateus, para você ver que Jesus ele ensinava a obediência.
Por isso que ele se colocava na posição de filho. Mas ele não é menor que o pai. É só para ensinar, não é inferior ao pai. Mateus 11, 25 ao 27. Naquela ocasião, Jesus respondeu: Pai, te dou graças, Senhor do céu, da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, exceto o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus, irmãos, ele honra o Pai para ensinar que todos devem honrar ao Pai. Só que para quem não tem discernimento e quem duvida, aí ó, tá vendo? Ele está honrando o Pai, dizendo que o Pai é Senhor do céu e da terra, como ele diz aqui, verso 25, Pai, Senhor do céu e da terra. E Jesus está honrando o Pai para ensinar todos a honrarem também. Porque ele foi ordenado, ele veio aqui com a missão de ensinar a obediência a Deus como filho. E aí é onde muitos confundem e acham que Jesus é menor. Não. Por que, Rodrigo, que Jesus usava essas expressões, exaltando o Pai, dizendo que o Pai é o Senhor, que o Pai é o Senhor do céu e da terra? Por quê? Porque Jesus estava ensinando que todos devem fazer isso. Mas isso não significa que Jesus é menor, porque ele mesmo diz, o Pai só conhece o Pai e o Filho, eu conheço, porque ele também é Deus. E quem o Filho quiser revelar. Então, as pessoas interpretam errado dessa forma. Visão geral. O subordinacionismo afirma ser o Filho subordinado ao Pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Totalmente errada essa visão, porque não souberam interpretar quando Jesus estava honrando o Pai para dar o exemplo, para que todo mundo honrasse também. Mas, em hipótese alguma, Jesus é menor. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? No contexto islâmico, vamos lá. Letra A. Para o Islã, submissão, o Senhor Jesus não é nem filho de Deus e muito menos Deus. Então, para eles, não é nem filho de Deus e muito menos Deus. Foi só um homem. Alguns até dizem, não, foi um profeta como os outros demais profetas. É assim que eles veem. Letra B. Eles ensinam que é impossível Deus ter tido relação sexual com Maria. E afirmam que é isso que é ensinado, ou afirmam que isso é ensinado pelos cristãos. Olha só, irmãos. Eles dizem, os cristãos estão dizendo aí que Jesus é filho de Deus. Será que Deus teve relação sexual com Maria? Que Jesus nasceu de Maria? Não, é impossível Deus ter tido relação sexual com Maria. Isso não acontece. Então Jesus não é jamais filho de Deus. Nunca. É assim que eles interpretam. E eles ainda dizem, os cristãos estão dizendo que Jesus é filho de Deus, eles ficam ensinando por aí, então, que Deus teve relação sexual com Maria. É um absurdo, irmão. Nós não ensinamos isso. Tá? Se algum islâmico estiver nos assistindo aqui, nunca em nossos púlpitos foi ensinado que Deus teve relação sexual com Maria. Não. O que nós ensinamos é que pelo poder do Altíssimo, que o anjo Gabriel entregou para Maria, esse poder fez aparecer uma semente no óvulo e no útero de Maria. Essa semente que apareceu lá foi obra do poder do Espírito. Simples assim. Essa foi a atuação de Deus na aparição da semente no óvulo. O envolvimento de Deus foi esse. É isso. Deus não fez sexo com Maria em hipótese alguma, mas pelo seu poder, o Gabriel diz, virá sobre ti o poder do Altíssimo te cobrirá. E aí o Espírito Santo veio sobre ela e ele, o poder do Espírito, fez aparecer a semente. Como disse o salmista, no oculto fui formado, fui gerado. No oculto. O Senhor fez ele lá. Então, fez aparecer a semente ali e Jesus nasceu. Então, por isso que ele é o Filho de Deus. Não por semente humana, mas a semente divina. Pelo poder, não por relação sexual. Então, nunca os cristãos ensinaram relação sexual. 2. O movimento das testemunhas de Jeová. Letra A, letra B. As testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é divino, porém é inferior ao Pai. Letra B. Devido à existência de vários segmentos contrários à divindade de Jesus,
Os verdadeiros discípulos precisam estar preparados para dar razão da esperança que há em nós. Confere lá, 1 Pedro 3,15, né? Nós temos que estar prontos para dar razão da esperança que há em nós. Por quê? Porque é muito segmento por aí, irmãos, que não acredita em Jesus. Na verdade, tem mais de 8 bilhões de seres humanos na face dessa terra. Somente 2 bilhões de seres humanos acreditam que Jesus é Deus. Então, a grande maioria das pessoas da face dessa terra, mais de 6 bilhões de pessoas, não acreditam que Jesus é Deus. Então a correnteza é muito forte, nós estamos nadando contra a correnteza. Precisamos ter provas bíblicas, precisamos ter a nossa fé bem fortalecida no discernimento do Espírito para não sermos levados aí pelas correntes e os ventos de doutrinas. Visão geral, o subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das testemunhas de Jeová. Pena, né? Pena de interpretar dessa forma, porém, são livres, querem interpretar dessa forma, respeitamos. Amém, cada um, né? Eu, contudo, não vou abandonar essa fé tão maravilhosa que me faz tanto bem. Nossa, como mudou minha vida. Como diz aquele hino, vivo alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar, minha vida não é mais a mesma, porque Cristo entrou no meu lar. Oh, glória! Jesus na nossa vida, irmãos, é tudo de bom. Vamos lá. Conclusão. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. Não souberam compreender, né? É só um título que o Verbo vivo recebeu. Tá? A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Ele foi gerado o corpo, não a essência. O corpo foi gerado, tá? Não podemos negar isso, que o texto trata disso também, da geração do corpo que Jesus recebeu aqui na terra. Mas a essência nunca foi gerada. É divino, sempre existiu. Abra comigo lá, irmãos. Quero que você veja, ó, 1 João, abra lá. 1 João, eu quero ler com os irmãos, 1 João 5, do 6 a seguir. Este é o que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas também por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 7. Porque há 3 que testemunham no céu. O Pai, a Palavra, antes de Jesus vir a essa terra ser chamado de Filho, irmãos, ele é chamado de a Palavra, o Logos, o Verbo vivo. E o Espírito Santo. E estes 3 são um. João foi cirúrgico aqui nesta afirmação. Testifico no céu o Pai, a Palavra e o Espírito. Os 3 são um. Louvado seja Deus por essa grande verdade. Chegamos ao final da nossa grande aula. Vamos fazer aqui a nossa oração por milagres. Eu quero que você compartilhe essa lição. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o like, me ajuda muito esse like. Você está inscrito no nosso canal. Irmãos, eu estou com uma campanha aí, irmãos. Eu estava orando outro dia. E eu até vi alguns comentários na internet dizendo assim, a EBD é uma coisa que quase ninguém se interessa. EBD é uma coisa muito fraca, que não tem importância, e minoria que se interessa porque não é importante. Irmãos, eu não aceito isso, irmãos. Não aceito. EBD é algo muito importante. E eu até orei a Deus, Jesus. A gente vê vários canais na internet aí, realmente as pessoas veem lá canais de piada, canais de não sei o que, canais disso e aquilo, com mais de 1 milhão de inscritos. Aí a gente vê lá os canais de EBD, 5 mil, 10 mil, 50 mil, e não vai, Senhor. Meu Deus, o povo tinha que mostrar a força que tem. O povo de Deus tinha que mostrar a força que a EBD tem. E claro, posso ser até mal interpretado, mas eu pedi para Jesus, Senhor, toque no coração do teu povo, Senhor. Não para meu benefício, mas para a glória da palavra, para a glória do teu reino. Eu gostaria que esse canal passasse de eu orei, falei com Jesus, passe de 1 milhão de inscritos, Pai, para que todo mundo veja na internet, EBD, com mais de 1 milhão de inscritos. Opa, é um assunto importante. Mas o nosso próprio povo, irmãos, não se une para que as coisas de Deus sejam relevantes aos olhos do mundo. Por favor, irmãos, vamos mostrar, não me interprete mal, não é por mim, mas vamos mostrar que a EBD é importante, irmãos. Faça uma campanha,
Entre comigo nessa campanha. Estamos com um projeto aí, vamos mostrar para o mundo que a EBD é importante sim. Chama os familiares, vai na tua congregação, irmãos. Vamos se inscrever lá para mostrar que a EBD é importante. Não é pelo pastor Rodrigo, é pela EBD, é por esta obra relevante na internet. Vamos levar o canal da EBD a 1 milhão de inscritos. Vamos lá? Vamos entrar nessa campanha comigo, irmãos? Eu até quero fazer um banner aqui. Campanha na internet para mostrar a importância da EBD ao mundo. Vamos levar o canal a 1 milhão de inscritos. Entre nessa campanha comigo. Pode ter certeza, Deus vai abençoar. Vamos fazer a nossa oração? Lembrando, irmãos, haverá renovação da Catflix em março e vai aumentar o valor. Então, todos que já são alunos da Catflix querem renovar? Para você não vai aumentar. Pastor, já sou aluno, quero renovar. Não vai aumentar o valor na tua renovação. E lembrando que a partir de março teremos aula ao vivo, uma vez por mês, para aprofundamento teológico. E haverá um grupo especial no WhatsApp só para os assinantes da Catflix. Então não perca tempo, o link está na descrição desse vídeo. Vamos lá assinar. Agora que você que quer uma cura, Jesus ainda é o mesmo. Ele é o mesmo. Coloque a mão na enfermidade, seja na cabeça, no coração, no estômago, no ombro, aonde for, e ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, em primeiro lugar queremos te agradecer pela revelação da tua palavra, pela revelação bendita da divindade do Senhor Jesus, nosso Deus. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o Todo-Poderoso e subsiste eternamente em 3 pessoas com a mesma essência. O Senhor pode ser assim. E nós cremos, Pai, no teu poder e te servimos e precisamos de saúde no templo do Espírito Santo, que é os nossos corpos, para que possamos, Pai, divulgar a tua palavra, pregar, evangelizar, ganhar almas, testemunhar ao mundo que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, Pai, junto com os irmãos agora, ligados em um mesmo Espírito, pelo teu Santo Espírito, pedimos, Pai, que a unção de cura se manifeste agora, em nome de Jesus Cristo. Toda infecção desapareça agora, debaixo dessa mão, em nome de Jesus Cristo. Todo câncer desapareça em nome de Jesus. Toda infecção no sangue, na pele, nos ossos, desapareça em nome de Jesus. Toda infecção nos órgãos, desapareça em nome de Jesus. E sejam benditos do alto da cabeça à planta dos pés. Jesus, use de misericórdia, Pai. Cure os rins dos teus filhos que precisam dessa cura para os rins. Eu verbalizo em nome de Jesus Cristo. Rins, receba saúde e seja restaurado. Cesse agora esse mal. Desapareça esse mal e venha a cura pelo poder do nome de Jesus. Pai eterno, opere milagres. Limpe a pele. Limpa, Senhor, e restaura. Estende as tuas mãos para curar. Abençoa, Senhor Jesus, teus filhos que creem no poder do teu nome, para a glória de Deus Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, dá o teu testemunho depois, deixa o teu comentário. Forte abraço, compartilha essa lição. Se inscreva no meu canal se não é inscrito. Vamos fazer essa campanha, irmãos. Vamos levar esse canal a 1 milhão de inscritos para mostrar para o mundo que a EBD é relevante, sim, senhor. Forte abraço, fique na paz.